É uma honra estarmos aqui no país do etanol para falarmos sobre o uso do etanol no setor de transporte pesado e na Scania para o transporte sustentável. Fazemos isso há algum tempo na Scania. Nós produzimos o primeiro veículo a etanol em 1916, mas vocês veem alguns exemplos aqui. Já produzimos ônibus e caminhões a etanol no mundo todo, já os temos em todos os continentes hoje, e é claro que estamos muito felizes em ter esses 50 aqui em São Paulo. O setor de transporte tem uma responsabilidade muito específica. Nós somos parte de grandes problemas no globo, se vocês olharem a questão da mudança climática, que acontece cada vez mais rápido, conforme nos dizem os cientistas. Esse planeta se torna um pouco mais hostil a cada dia para nós e para os nossos filhos. E estamos aumentando as emissões de CO2 rapidamente por conta do transporte. O transporte também envenena o ar nas nossas cidades e precisamos passar horas em tráfego congestionado nas cidades cada vez maiores. O transporte também é viciado em petróleo. 97% do transporte hoje é a base de petróleo. Em outras partes da sociedade, produção de energia ou indústria se tornam menos dependentes disso, nós não. O setor de transporte se torna cada vez mais dependente do petróleo. Se vocês olharem o diagrama aí à direita, vocês veem essa barra azul, que é o óleo barato, o óleo cru, bruto, que costumava ser muito barato e disponível para todo mundo. Então, nós construímos todo um sistema baseado nisso. Esse petróleo agora está acabando e está sendo substituído por petróleo mais caro e mais sujo também. Combustíveis de carvão e de areias betuminosas irão aumentar realmente as emissões. Precisamos pensar, se a nossa empresa está produzindo produtos que são parte desse problema e contribuindo para ele, será que isso é bom para os negócios? Não, não é. Se você toma decisões numa grande cidade que sofre com esses problemas, ar ruim, tráfego congestionado, a sua cidade não será atraente para as pessoas morarem e nem para fazerem negócios. Então, é muito melhor tentar ser parte da solução do que ser parte do problema. É muito melhor para os negócios. Disso podemos ter certeza. No cerne da indústria de transporte, o que se busca é cada vez mais eficiência energética. Já aumentamos essa eficiência em 50% nos últimos 20 anos nos veículos pesados, mas isso não será suficiente. Trabalho com transporte limpo há quase 20 anos, coleto todas essas tecnologias que aparecem nos jornais, e elas sempre se concentram no transporte. Uma das coisas que essas novas tecnologias têm em comum é que elas sempre serão comerciais em 10 anos. Minha pilha de clips aí nos jornais está começando a crescer e ainda não vi nenhuma dessas tecnologias, células de combustível, baterias, eletricidades, ainda não são comercialmente viáveis. Então, enquanto falamos sobre algumas tecnologias para o futuro, o que está acontecendo é que o CO2 de transporte continua aumentando, como vocês veem no diagrama à sua direita. Precisamos parar de falar e começar a agir. Para romper essa curva crescente do CO2, é só uma coisa que podemos fazer. É claro que temos que desenvolver novas tecnologias, mas também precisamos utilizar aquelas tecnologias que hoje são comercialmente viáveis e que podem ser empregadas agora em grande escala. Caso contrário, não conseguiremos romper essa curva crescente de CO2 no setor de transporte. Essas tecnologias já existem, há muitas, vou lhes dar só alguns exemplos. Se vocês têm um veículo padrão, aqui é à sua esquerda, se você tem uma especificação para esse ônibus ou esse caminhão, conforme a aplicação em que ele será usado, se você tiver a caixa de marcha correta, etc., você economiza 50% de combustível já hoje. E aí você pode manter esse veículo e mantê-lo como um veículo eficiente. Depois o motorista também. Na Scania nós nos preocupamos muito. Se você instruir bem o seu motorista, etc., você pode economizar 20% em combustível. Não vai custar nada, você vai só ganhar com isso.
E isso pode ser feito em 2 semanas, para economizar em caminhões. E nós economizamos 13% nos caminhões e nos ônibus. Isso economiza combustível e emissões de CO2. Mas o que é mais importante, a ferramenta mais importante no transporte pesado são os combustíveis, os biocombustíveis. E há muitas razões. Uma delas é que no transporte pesado, as soluções elétricas não vão funcionar tão facilmente como nos carros, provavelmente. Os veículos de transporte pesado trabalham 24 horas por dia em situações muito pesadas. Os carros, nos veículos leves, não funcionam tantas horas por dia. Talvez em São Paulo algumas horas a mais, foi o que eu entendi. A cidade é muito agradável, exceto pelo tráfego. Mas os biocombustíveis serão chave para nós descarbonizarmos o setor de transporte pesado. E de todos esses biocombustíveis, nós trabalhamos com biodiesel, com biogás e bioetanol também. Fazemos isso já há muitos anos. A razão pela qual fazemos isso é que o bioetanol é o mais eficiente do ponto de vista dos custos para substituir o diesel no transporte pesado, na nossa opinião. Nada se compara ao etanol quando se trata de volumes, sustentabilidade e eficiência em relação ao custo. Vimos utilizando esse combustível num motor a diesel. Temos uma eficiência energética muito elevada nesse tipo de motor em relação aos motores desenhados para etanol. Fazemos isso já há 30 anos. Esses motores funcionam em todos os continentes, nos nossos ônibus e nos nossos caminhões. E depois quando há 2 coisas boas, precisamos combiná-las. Se vocês tomarem aí o combustível utilizado nos carros e os passam para o transporte público, você tem que também associar outras coisas como políticas. Então, o ônibus tem que ter uma faixa só para ele. E quando você associa isso com um combustível mais eficiente, você tem um transporte mais sustentável. Isso não é para 10 anos, se pode ter isso agora, hoje. Acho que precisamos fazer isso em maior escala. Vou ficar ansioso para ouvir as suas perguntas. Muito obrigada por nos receberem aqui. Gostaria de convidar todos vocês para irem a Estocolmo, para verem como funciona o nosso sistema de transporte sem combustíveis fósseis, só etanol e biogás. Muito obrigada. Thank you, Jonas. Robert Fernandes, please. Good morning. Bom dia. Um prazer estar aqui. Muito obrigada à Única por organizar esse fantástico evento. Eu acho que muitas coisas já foram ditas pelos meus predecessores. 2 mensagens na minha apresentação. Primeiro, alguns motivos para acreditar que deveríamos realmente procurar uma economia de carbono inteligente mais do que baixo carbono. E nós, na Syngenta, acreditamos que essa economia de carbono inteligente vai ser desempenhada. É o nosso pensamento na Syngenta. Isso vai depender de petróleo, gás e carvão. Sabemos que esses combustíveis estão destruídos mais rapidamente do que podemos substituí-los. Nós estamos buscando buscando soluções sustentáveis e muitas pessoas estão querendo essa economia de baixo carbono. É um termo muito legal. Quando olharmos, porém, aos dados, as pessoas procuram energia solar e querem também armazenar a energia do eólico em baterias. Você chega à verdade inconveniente que as cadeias de carbono vão ter um grande papel no futuro, mas a forma mais inteligente de armazenar e transportar energia. Basicamente, a natureza inventou o ciclo de carbono baseado nas plantas e sua fotossíntese, e inerentemente é
um processo muito sustentável. E a pergunta crítica é talvez não como reduzir o carbono ou diminuir o carbono, é como podemos aumentar esse ciclo em vez de milhões de anos a anos ou menos de anos. Aqui haverá um papel importante para se chegar a isso. Agora, com a tecnologia atual, nós podemos já coletar, armazenar e utilizar boa parte da energia solar que é convertida por fotossíntese nas plantas. E vocês podem ver, a questão é que só 3% das fotossíntese produzida está convertida em alimento, que é uma grande resposta às pessoas preocupadas para o conflito combustível-alimento. E podemos usar a energia de fotossíntese para fornecer toda a energia do planeta, mas isso poderá ser convertido numa realidade. Imagina se pudéssemos converter o ciclo de carbono que rege essa barra do alto e torná-la mais curta, produzindo mais energia na planta e também tendo mais energia por acre por ano, por hectare por ano. Essa é a ambição da Syngenta. A ambição da Syngenta é trazer o potencial dessas plantas à realidade. A nossa visão é oferecer os sistemas com soluções integradas que sustentavelmente, eficientemente produzam toda a energia que precisamos para ter o consumo abastecido, todo o consumo de alimentos e de rações. Acreditamos que a cana-de-açúcar é uma das melhores alternativas para a produção de combustíveis sustentáveis. Inerentemente, é uma fonte inteligente de carbono e tem um grande potencial. E eu acho que 30 anos atrás, a maior parte das nações não teriam se comprometido com quando o custo do etanol era 3 vezes maior que a gasolina, mas o Brasil teve visão, foi visionário, e entre 1975 a 2005, o Brasil dobrou o rendimento e levantou em 60% a produção de etanol. E o Brasil agora produz o etanol mais economicamente viável no mundo, mas essa jornada mostrada aqui no gráfico é só parte do caminho. O gráfico sugere que vai levar mais 40 anos para dobrar a produtividade da cana-de-açúcar novamente. E se vocês pegarem pela minha perspectiva, eu acho que podemos acelerar esse processo significativamente. Eu gostaria de dizer que nós, Syngenta, nos consideramos parte da jornada junto com tantos outros. Nós abordamos esses desafios criando novos aumentos de produtividade levados adiante através do usineiro e do plantador e integrando essa tecnologia inovadora que usa toda a caixa de ferramentas é a única solução para levar adiante a tecnologia mais rapidamente. E isso vai ser um impulso para mais produção por menos, mais cana-de-açúcar com menos água, menos terra, menos insumos, menos energia e também menos emissões de carbono na atmosfera. No Brasil, alguns podem saber, acabamos de lançar um programa chamado Pleni, que é uma abordagem integrada que usa química, genética e novas tecnologias para aumentar e tornar mais rápida a plantação de cana-de-açúcar. Vai aumentar em 15% a 20% a produtividade da cana, isso para os fazendeiros poderem ter mais eficiente e usar os seus recursos mais eficientemente. Esse é só o começo, senhoras e senhores. Nós podemos fazer muito mais para aumentar a energia produzida por planta. Vocês já ouviram as ideias sobre a celulose, mas há muito mais que podemos fazer para produzir açúcar dentro das plantas, diminuir os insumos e aumentar o ciclo das plantas.